Vocês foi fazer residência? O paciente é o mesmo, o livro é o mesmo. Mas eu acho que eu subi uma residência em São Paulo. Por quê? Porque o sistema hospitalar é muito mais evoluído como um sistema, entendeu? Aqui a gente é muito reinventar a roda todo dia. Muito louco isso, né? Tenho que ver o remédio. Às vezes eu cheguei em uma época que eu não sei que dá para fazer, sabe? Que remédio que tem. Então, assim, eu falo para vocês, olha, estudem muito, façam residência fora do manual. Para quando vocês voltarem, vocês ajudarem a transformar o que a gente tem aqui. Eu não gostei desse jeito. E eu peguei um som pela faculdade, eu peguei muita greve. De 4 meses, 5 meses. Então eu fico fazendo, juntar dinheiro no meus estágios, né? Sim, e fazer estágio fora. Então eu fui para Porto Alegre, fui na HC Porto Alegre um mês, na cirurgia geral, porque eu achava que eu queria cirurgia no começo da faculdade. Aí eu fiz um curso de choque séptico no Conselho Regional de Recife, que os caras férias vieram. Eu me apaixonei pela terapia intensiva, eu fui para o Conselho Regional de São Paulo, fiquei um mês numa greve. Uma greve eu vivi dentro do hospital de toda maneira. Diferente. Bom, esperar 5 minutos. Então eu digo assim, sabe? Simplifiquem com o resultado a partir de agora. Vocês vão entrar no internato. E muito do que eu vou falar nas aulas, eu sempre gosto de dar esse foco para vocês percebam e saibam se implicar com o paciente. Os internatos de vocês só vai valer se vocês se implicarem com o resultado do paciente. Então, as coisas que eu vou ensinar para vocês aqui sobre monitorização, sobre choque, sobre perfusão, excitação volêmica, hidratação, que vai ser nas próximas aulas, tem implicação direta na vivência de internato para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vocês, o hospital é um lugar mais perigoso, é mais perigoso ficar internado uma semana no Getúlio Vargas do que andar no Jorge Teixeira 3 horas da manhã com o celular na mão. Porque o hospital é o lugar mais perigoso que tem. Vários incidentes, vários óbitos, várias sequelas a gente acontece dentro do hospital. E vocês internos são na primeira linha de fronteira para proteger o paciente. Se você tiver a sua história clínica bem feita, a sua semiologia adequada, e você vai acompanhando aquela semana com o paciente, qualquer alteração súbita você vai ser capaz de detectar mais precoce porque você está do lado do doente, do que às vezes o residente está super atribulado aí com 15 pacientes na enfermaria, 3 cirurgias no centro cirúrgico, ambulatório lá fora, o chefe dando esporro, entendeu? Então o que eu falo para vocês, aproveitem essas aulas de anestesia, você que tem um pensamento simplório, você acha que não tem muita implicação, mas muitos conceitos que a gente fala aqui é sobre cuidado do paciente. E o anestesista é uma especialidade que é diferente das outras, porque a gente é muito bom, a gente é muito pessimista. Entendeu? A gente sabe que a mortalidade dos nossos pacientes é muito alta a mortalidade do mundo. Então a gente olha para um paciente, a gente vai fazer uma análise de risco. A gente vai dizer, isso aqui vai dar muito, isso aqui precisa de UTI, isso aqui precisa de sangue, esse aqui não está bem preparado, vamos suspender essa cirurgia. O cirurgião fica louco, ele é um otimista, ele é um romântico. Ele acha que tudo vai dar certo, entendeu? Que o ponto não vai sair do lugar, que não vai ter deiscência, que não vai ter deiscência anastomose, que não vai fazer infecção no pós-operatório. Ele é um romântico. E a gente é um pessimista. Aí a gente brinca, né, que a gente quer fechar as cirurgias, que a gente quer proteger o paciente daquela sequela que está por vir, e ele quer salvar. E na cabeça dele, não, tem que morrer tentando. Então, se você tem uma mortalidade de uma cirurgia que é 50%, é jogar uma moeda para cima, você deixar teu pai operar? Não. Uma vez eu fui para um congresso, aí eu levei um trabalho de residência para Bruxelas, e o avaliador é de Hong Kong. Ele olhou a mortalidade dos meus pacientes, eles eram pacientes de muito risco, sabe? Ele, rapaz, a tua mortalidade é tudo isso, é igual jogar uma moeda para cima. Eu não ia operar se fosse se eu olhasse a estatística do teu hospital. Ia dar tudo seu, né? Aí eu falei, imagina o SECOM, imagina o Getúlio, né? E eu estava num centro grande, mas assim. Então a gente da anestesia, a gente olha essas complicações. E aí a gente se preocupa se tem anestesia, se tem material adequado.
Porque a gente aprende na anestesia que você fazer um procedimento sem ter a certeza de que todos os materiais potencialmente necessários para o resultado daquele paciente, você está infringindo. Se você não tem todos os materiais para se sentir seguro de fazer aquela cirurgia, ou falta alguma coisa fundamental, você está sendo antiético frente à legislação do Conselho Federal de Medicina. Você está sendo negligente. Então, se eu faço uma cirurgia que não tem UTI, e o paciente choca, e eu não tenho para onde ele mandar, ele morre, eu posso ser punido. Ah, mas eu fiz para salvar. Era tudo ou nada. Não, eu fui negligente. Então, a gente da anestesia tem muito esse pensamento, cara. É muito diferente do que as outras especialidades. A gente está avaliando o risco. Tem vários scores para você, por exemplo, na literatura, mortalidades acima de 5% são consideradas de alto risco. Mas você vai ver a mortalidade do SECOM, das cirurgias grandes, do jeito do Vargas, é 25%, 30%. Esofagectomia, 40%. Cardíaca, no centro de excelência, é 3%. Ou seja, a cardíaca morre menos do que uma cirurgia oncológica gastrointestinal. Na cabeça de ninguém está desse jeito. O cirurgião, muito menos. Entendeu? E é tudo isso um pacote de cuidados que a gente exige que a medicina evoluiu. A cardíaca não faz a cardíaca se não tiver leitura de UTI. Pessoas de cirurgia geral, não, nós estamos aqui para salvar. Vamos fazer uma hepatectomia sem UTI, sem ter solicitado sangue, sem, sabe? Sem material adequado, sem estratificação adequada, do ponto de vista cardiológico. Então, hoje a gente lá no Getúlio, vocês vão rodar com o internato de anestesia. O papel do interno, claro, eu falo assim, vocês têm 15 dias no internato da anestesia. E vou dar uma dica. Tem que jogar esse estágio para você no final do ano. O residente já entubou muito, já está de saco cheio de entubar, para vocês entubarem. Para vocês têm duas coisas para aprender. Fazer uma anamnese pré-operatória voltada para a anestesia, que é o pré-anestésico, vocês vão ter essa aula ainda, mas vocês vão aplicar isso na prática, porque vocês são importantes na peça fundamental de fazer uma boa história clínica para o residente revisar e mostrar para o chefe, para a gente prevenir complicações que podem acontecer no dia seguinte. E 2, o manejo de via aérea. E lá é o lugar bom para aprender a operar. Você está num lugar seguro, o paciente está de jejum, compensado, tem um cara bom do teu lado para te ensinar. Então, estude essas duas coisas no internato de anestesia. Se você souber dominar isso daí, eu vou ficar muito satisfeito. 7 horas, gente, vamos lá? Tá querendo passar não? Tenta para baixo. Bom, monitorização da anestesia. A medicina evoluiu, talvez seja a especialidade que mais acompanhou a evolução da medicina historicamente nos últimos, sei lá, 50, 80 anos. Por quê? Porque o tratamento cirúrgico invasivo, agressivo, cirurgias complexas, elas precisaram que a anestesia fosse acompanhada para que elas pudessem evoluir. Claro, buscando sempre o menor trauma possível, a menor agressão ao paciente possível. Mas isso só foi possível graças à anestesia. O que é isso, a anestesia? Então, o que é a monitorização para a gente da anestesia? É o uso da tecnologia aplicada à fisiologia do meu paciente. E eu vou fazer uma semiologia direcionada. Porque, imagine vocês, pelo Conselho Federal de Medicina, toda cirurgia que esteja acontecendo com anestesia geral, eu preciso anotar a pressão do meu paciente de 10 em 10 minutos. Se eu tivesse que ir para os filhos, botar um estético lá e ficar medindo como vocês aprenderam no ambulatório, eu só ia fazer isso durante toda a minha anestesia. Então a tecnologia ela veio no intuito de entender conceitos fisiológicos dos meus pacientes. E eu, baseado no meu entendimento fisiológico, no meu entendimento de como funciona essa tecnologia, eu consigo estratificar em que situação o meu paciente está diante do trauma cirúrgico. Tá bom? E o que está acontecendo com ele do ponto de vista fisiológico. Então vai ter vários conceitos que a gente vai falar para vocês aqui, que vai servir na emergência também. Porque são conceitos que estão alinhados. Fisiologia aplicada ao paciente grave, a monitorização, o conceito tecnológico e o trauma cirúrgico tem tudo a ver com o paciente grave.
só o número de monitores que a gente tem. Pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso, eletrocardiograma, capnografia, análise de gases, pressão venosa central, pressão arterial invasiva, catéter de artéria pulmonar, TOF, índice espectral, potencial evocado, PIC, oximetria tecidual cerebral, microdiálise cerebral, ecotoracico, transesofágico, monitores de débito cardíaco não invasivo, eletroencefalograma, tromboelastografia ou Barr-Boden, né? Marcadores perfusionais, ultrassom, mecânica respiratória. O número de monitores é gigantesco. E todos nós temos que, pelo menos, entender como ele funciona, qual é a indicação. Talvez nem todo mundo tenha usado todos, mas a medicina está evoluindo de uma maneira absurda. O ultrassom, gente, vocês deveriam ter uma cadeira só de ultrassom com o médico, emergencista, com o médico recém-formado. Estava revolucionando o jeito que a gente faz medicina. Eu mesmo tenho o meu aqui. E agora ficou pequenininho. Eu estava no meu celular. Ó, é só um probe. Como assim? Esse é o meu ultrassom. Eu faço anestesia, eu faço monitorização, eu faço tudo com ele. Acesso central, diagnóstico de pneumotórax, fazer ultrassom pulmonar, que antigamente a gente pensava porque o pulmão cheio de ar, então daí para artefato, hoje faz diagnóstico de pulmão de SARA, pneumonia, derrame pleural, pneumotórax. O pneumotórax diagnosticado por ultrassom é mais sensível e específico que o próprio raio-x. Entendeu? Então, assim, e ele está no teu bolso, o paciente chega de espinete para ti, rapidinho, opa, pneumotórax, dá uma bocada, um gel, vou furar aqui. Então, eu ando com o meu amigo Chico agora. Isso daqui, cara, não é novidade. Tá bom? Eu tenho certeza que todos vocês vão ter um aparelho de vocês. Então, a monitorização está só evoluindo e cada vez está sendo mais portátil e menos invasivo para o meu paciente. Então, está mudando a conduta como nunca. É claro que para vocês, eu vou focar no que eu acho que vai fazer diferença na vida de vocês, que é o quê? Um entorno de paramétrico, que vai estar na sala de emergência, que vai estar dentro do centro cirúrgico. Tenta trazer para cá. Vê se chega aqui. Ué. Tá aqui, obrigado. Deixa aqui. Toca em cima. Então, gente, é importante que a gente entenda o monitor. Porque imagina vocês, eu sou anestesista, eu estou com o meu único paciente anestesiado, estou dando uma anestesia por vez, e aí eu estou observando tudo o que acontece. Na sala de emergência não é isso. Tu está com 3 entubados no lado, entendeu? 2 espileiros, 2 velhinhos aguardando dentro de UTI ou aguardando no centro cirúrgico. E como é que tu vai gerenciar todos esses pacientes graves? Entendendo cada doença e monitorizando todos eles. E é assim que eu montei ela. E muitas dessas ferramentas e muito do entendimento que está acontecendo é baseado nesse monitor. Vamos começar pelo básico. Então, o que é monitorização? É uma ferramenta tecnológica que vai alertar sobre mudanças no estado do meu paciente. E lembrar que um monitor não salva a vida de ninguém. O que salva vidas? É você avaliar a monitorização e, intrinsecamente, fazer uma conduta baseada no que aquela informação te deu. Então, teve vários estudos, por exemplo, no início da década de 90, sobre oximetria de pulso, para ver se salvava vidas. Aí tinha um grupo que era monitorizado e um grupo que não era monitorizado. Publicado no New England. Claro que não mudou o desfecho. Porque se não tiver um protocolo de tratamento associado a cada monitorização, não vai salvar a vida de ninguém. Mas até isso já é estudado. E isso daí já é pedra fundamental. O eletrocardiograma. Vamos lá. Vocês já passaram na carta, eu sei, no oitavo período. Expliquem aí na opinião de vocês o que é o eletrocardiograma. É uma forma de monitorizar o coração. O coração, os vetores do coração, para onde está mais. A atividade elétrica do coração. Tá bom?
gente está avaliando, isso eu gosto de frisar, a atividade elétrica do coração. Posso ter um eletrocardiograma num paciente parado? Um eletrocardiograma próximo do normal num paciente parado? Pode. Como é que chama isso? Atividade elétrica sem pulso. Então, você não está avaliando a função do coração, você está avaliando a atividade elétrica do coração. É muito importante. E aqui vocês estão vendo um eletrocardiograma de 12 derivações, que é aqueles que vocês já aprenderam, que coloca os eletrodos em posições padronizadas no tórax do meu paciente, aí tem as derivações precordiais, as periféricas, né? D1, D2, D3, V1, V2, V6, até V6, AVL e tal, AVF, beleza. Vocês já sabem isso, legal. O eletrocardiograma, na anestesia, ele é importante, ele avalia a atividade elétrica do coração, mas ele tem uma outra proposta, que é a proposta de alerta. Por quê? Porque no eletrocardiograma padrão, você tem essa padronização para fazer o diagnóstico. Durante a monitorização do meu paciente, durante a cirurgia, os eletrodos acabam migrando de lugar. Porque se eu vou fazer uma toracotomia à direita, eu não posso colocar nenhum eletrodo aqui que vai contaminar o campo. Então eu vou mudar os eletrodos de posição. A cirurgia vai fazer uma mastectomia. Vou ter que colocar os eletrodos no dorso. A cirurgia cardíaca vai acontecer. Então o que eu quero dizer com isso? Os eletrodos vão estar nas posições mais diversas possíveis. E o que é o lance? É você monitorizar antes da anestesia. E o anestesista já fica meio macaco velho, ele olha como é que está o traçado. Ele já guarda na cabeça. E as alterações que estiverem acontecendo no intraoperatório, ele pode. Está acontecendo uma coisa diferente aqui. Ele não estava desse jeito. Tá bom? E aí, então se de repente eu estou lá e eu vejo um supra em 2 derivações, o que eu vou pensar? É infarto? Não posso pensar, pode ser infarto. Eu vou fazer os marcadores e vou solicitar um eletrocardiograma de 12 derivações. Ele vai ter muita interferência. Então eu tenho que saber da limitação da minha ferramenta. Tá bom? Então beleza, vocês vão lembrar o DAP. O que significa um DAP? Atrial, perfeito. QRS. E T, polarização. Perfeito. Então, o eletro no intraoperatório é para detectar arritmia e sinais de isquemia miocárdica, alteração da repolarização das células miocárdicas. Bom, se eu quero avaliar parede inferior, qual é a melhor derivação? D2, D3 e AVF. Então, já foi feito alguns estudos mais sensível para detectar alterações da parede inferior e arritmias supraventriculares. Qual é a derivação que mais fácil? Porque quando você está com... eu acho que é uma FA, fibrilação atrial. Faz um longo aí. Longo de quê? Que derivação? D2. Perfeito. Então, a gente na anestesia geralmente coloca D2 com a derivação do monitor multiparamétrico para avaliar tanto parede inferior como também arritmias supraventriculares, que são as mais comuns no intraoperatório. E eu também quero dar uma olhadinha em parede anterior. Aí o que eu faço? Eu coloco V4 e V5. Normalmente são duas derivações que comportam dentro do monitor. Então, e com isso eu consigo detectar 90% das alterações. Claro, eu estou suspeitando que eu não vou fazer alterplase para o meu paciente, porque apareceu um supro, não. Eu vou suspeitar e vou atrás do diagnóstico real. Então esse é o único. Tá bom? Olha, só para você ter uma noção, sem ser essa segunda-feira, a anterior, nós tivemos uma paciente dentro do Getúlio Vargas, de 70 anos, que fez uma fratura de tornozelo, teve um infarto no intraoperatório, não alterou o elétrico, troponina veio 600, e ela fez um choque cardiogênico e morreu 2 dias depois. Com uma cirurgia de tornozelo. Né? Qualquer pessoa pensa, o tornozelo não vai dar nada. O ortopedista disse. Mas ele escreveu de um jeito tão medular que ele botou alta, o paciente passou para a enfermaria. E a paciente estava cravada na mesa, cara, é tão comum ter essa complicação, só que a paciente era de alto risco e ela teve a complicação mais inesperada possível.
pressão arterial não invasiva? Como é que vocês aprenderam? Como é que vocês medem no ambulatório? O esfíncter. Beleza. Graças a Deus. E aí, o que vocês fazem para medir? Como é que é o processo? Todo. Como é que mede? Primeiro encontra a artéria, depois faz aquela ferição rápida. Primeiro você vai posicionar o manguito, né? Isso. Lembrando que o manguito tem que ser adequado ao tamanho do braço do paciente. Então, se o meu paciente é pediátrico, se o meu paciente é obeso, a gente faz muita cirurgia de obesidade, eu tenho que ter um manguito apropriado ao tamanho do braço do paciente. Tá bom? Para fazer uma medida mais próxima do real, porque é uma medida não invasiva, ela sujeita a muito erro. Então eu coloco o manguito, eu vou insuflar, mais ou menos insuflo até 180 milímetros, né? Percebo que diminui o pulso radial, aí eu ponho o meu estético e vou desinsuflando. O primeiro momento que eu vou escutar alguma coisa é o quê? A pressão sistólica. Então você está fazendo uma medida direta da pressão sistólica. E aí eu vou baixando, aí é o momento que eu paro de ouvir, é a diastólica. Bom, como eu falei para vocês, é um processo, tem técnica. Preciso fazer isso com um zelo para que a gente tenha uma medida mais próxima do real. E a anestesia, gente, ela acontece de tudo no paciente. Eu faço uma raquianestesia, eu jogo um anestésico local, eu vou bloquear toda a atividade simpática da minha atividade medular, eu vou fazer uma vasoplegia no meu paciente. Meu paciente, às vezes, está sangrando, ele fica vasoconstrito, chocado. Então, eu preciso de medidas reais. Então, a tecnologia veio e atendeu uma demanda nossa da anestesia, que era um aparelho que mede automaticamente. Beleza. Como é que ele mede isso automaticamente? Então, isso aqui é uma coisa importante para a gente entender. Né? É um método automatizado, baseado nessa técnica de oscilotonométrica. E aí o que é engraçado? Ele insufla o braço e o ponto, e tem um sensor, o manguito. O ponto de que o pulso tem o maior grau de variação, ele calcula essa é a pressão arterial média. Então, o método automatizado, ele vai medir a pressão sistólica, igual na mesma técnica que vocês, e o ponto de maior flutuação é a pressão arterial média. Tá bom? O que isso quer dizer? Que a diastólica é um cálculo matemático. Se ele tem a sistólica, ele tem a média, ele joga uma formulazinha simples e ele vai ter a diastólica. O que isso quer dizer? Que qual é então a medida mais fidedigna do meu aparelho automatizado? A média. Por isso que na literatura, quando vocês forem ler, o choque, vou manter a pressão arterial acima de 65, alguém já leu o choque séptico, ou já leu choque alguma vez na vida, ele fala sempre que a pressão arterial média, porque já se sabe que nosso monitor vai medir de maneira mais fidedigna, não é a sistólica e não é a diastólica, é a média. Tá bom? E por que 65 que ele fala? Pode falar. Fala aí. Vocês já pagaram na neuro? Já passaram pela neuro? Já. O que é autorregulação cerebral? Eles mantêm um fluxo constante em níveis pressóricos. Qual é a mais ou menos a autorregulação normal do cérebro? Então, ele vai de quanto a quanto? 50 a 150. Pressões assim, pressões arteriais médias de 50 a 150. Se você deixar a pressão arterial média menor que 50, você tem risco de fazer hipofluxo cerebral e fazer uma AVC isquêmico. Se você fizer a pressão arterial média acima de 150, você pode fazer edema cerebral, né? Que é a emergência hipertensiva com lesão de órgão-alvo. Né? Então, por isso que fala 50 a 150. E sempre está falando do quê? Da pressão arterial média. Né? E por que 65 então? Porque a autorregulação renal é de 60 a 160. E aí ele dá 5 de lambuja para garantir no mínimo perfusão cerebral e renal, que são os órgãos que mais precisam de pressão para manter fluxo. Entendeu? Então, por isso que fala, fisiologicamente, a pressão arterial, a mínima é 65. Se o meu paciente ele é hipertenso cronicamente, o que acontece? Eu nunca tomo remédio da pressão, ele chega para mim, vai precisar ser operado de emergência. Doutor, minha pressão está 180 em casa, 200. Eu tomo
losartano, um dia assim, uma vez por semana. Eu posso deixar ele com 12 por 8? Não. Por quê? Porque o cérebro já adequou. Ele está adequado para a direita na curva de fluxo de pressão. Então eu tolero, não tolero hipotensão ou uma nova tensão para manter fluxo. Isso a gente vê com muita clareza no paciente com eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Se você não já convulsionou, mas na pré-eclâmpsia chega com todos os sintomas que vão ver no obstetrícia, quando eu faço a raca, a pressão dá uma caída. Quando dá 12 por 8, ela começa a vomitar. Por quê? Porque faz baixo fluxo no centro do vômito. E aí ela começa a nausear muito. Aí eu já sei, opa, eu nem pergunto. Eu já subo a pressão dela, ela para de vomitar. A gente vê muita anestesia de obstetrícia. Então, ó, fazendo essa comparação da técnica, né? Vem sístole do manguito, aí você começa a ouvir, ó, sistólica, 14, e para de ouvir 78. Aqui não, ó, pontos no alfa, do pulso, é a média. E essa histórica você mediu, então ele calcula a diastólica matematicamente. Tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó. Isso aqui, ó, só para mostrar rapidinho, é o elétrico, né? Casado com a pressão arterial invasiva. Aqueles pacientes, bom, eu meço de 5 em 5 minutos, não é isso? A medida de 5 a 5 a 10 a 10. Nas cirurgias de alto risco, num paciente que é muito grave, que em 5 minutos pode acontecer uma catástrofe, eu faço a punção da artéria radial e eu tenho a pressão arterial batida a batida. E isso que a gente faz cardíaca, tórax, neurocirurgia, então a gente baseado nessas pressões. E olha só que coisa engraçada. Alguém consegue me explicar? Aqui está o elétron, onda P e o QRS, onda T. E aqui está a pressão arterial invasiva. Por quê? Sabe explicar? Porque tem esse atraso. Porque o sinal elétrico vem antes do mecânico. Exatamente, porque existe um tempo de transmissão da onda de pulso. Então, o que eu quero dizer com isso? Tu está avaliando aqui a atividade elétrica do teu coração. Mas aqui, tu está vendo o resultante da contração ventricular que transmitiu aquela onda de pulso dentro da órbita, dentro das artérias, até a artéria radial. Então, assim, hoje, os monitores de técnico cardíaco minimamente invasivos, eles conseguem dizer, batida a batida, quanto que o ventrículo esquerdo ejetou pulso a pulso, baseado na fórmula dessa curva. E aí, baseado em cálculos de complacência, que não cabe a vocês a gente discutir aqui. Mas a evolução do conhecimento fisiológico já está tão grande que ele faz uma medida do mundo da função ventricular baseado na pressão arterial radial. Isso aí, basicamente, por exemplo, poderia uma questão teórica, né? Seria uma forma direta da gente checar uma secção teórica, Dissecção não, porque o que aconteceria na dissecção? O que é mais comum que a gente vai ver? Se dissecar, fazer uma dissecção tipo A, aí ele vai dissecar e de repente você tem onda de pulso num braço e não tem no outro, aí tu pensa. Pois é, então você poderia ter diferença de pulso, né? Se tivesse, mas não é na prática, tá? Mas a gente acaba utilizando, tá bom? E às vezes no paciente muito grave, que está muito grave mesmo, com droga vasoativa, no cirurgia de risco, a gente funciona a artéria temporal, que joga o catéter dentro da órbita para fazer uma medida cada vez mais fidedigna. E aí, o que eu quero dizer? Que baseado no teu risco, no grau de cirurgia e na agressividade do tratamento cirúrgico, você vai sendo cada vez mais invasivo para ter medidas mais próximas do que está acontecendo batida a batida. Então, o catéter da artéria pulmonar é o mesmo pensamento. Vascularização de quê? Artéria radial. Funciona. O paciente cardiopata é tão desesperador que quando ele tem lesão de tronco, ele morre de indução anestésica.
Impressionante isso. Que a gente funciona a artéria radial antes de começar a anestesia. Para ter o controle pressórico total a cada instante antes de submeter e expor ele a um anestésico. Então eu vou cateterizar a artéria radial com ele acordado. Faço anestesia local, tudo direitinho com ele não sentir dor, não sentir nenhum incômodo. Eu faço a cateterização da artéria radial. Se eu estou achando que de repente ele vai usar essa artéria radial para fazer uma revascularização de miocárdio, eu vou cateterizar a artéria radial. Isso é rotina na minha vida. Porque vários pacientes morrem na indução anestésica. Você está fazendo drogas que são todas cardiodepressoras, faz hipotensão, o cara tem uma lesão de tronco comprometedora, faz o fluxo, fecha. Aí fecha o tronco, aí não tem sangue para o descendente anterior e para ser complexo. Acabou. Acontece sofisticamente. Graças a Deus não tão frequente. Entenderam? Então, a pressão arterial radial invasiva está indicada de acordo com a gravidade do doente. Não é com vocês que na emergência que vocês vão encontrar isso, mas alguns corajosos de vocês, eu tenho certeza, vão dar plantão de UTI. Né? Porque sempre tem uns acadêmicos muito corajosos na plantão de UTI depois recém-formados. E aí vocês vão ser solicitados para fazer esse procedimento. Então, doutor, a nora está subindo, estamos entrando com dobuta, por favor, a gente tem que pegar essa PN. Bom, a pressão venosa central, então a gente cateterizou o lado arterial do coração, né? A gente vai fazer esse desempenho da função ventricular. E o que seria a pressão venosa central? Seria uma cateterização da ou via subclave ou subjugular, que você coloca a ponta do catéter na artéria subclave, né? Pode ser na veia cava superior ou botar até mesmo que a gente coloca o catéter, a ponta do catéter do lado direito, para medir pressões. Isso já está meio que em desuso, né? Porque quando a gente vai fazer, se a gente for buscar muito de hemodinâmica, vai ter muita coisa de Guyton, sabe? Os experimentos de Guyton. E o Guyton conseguiu dizer que a pressão da pré-carga era igual ao resultante ao débito cardíaco. Mas isso é porque naquela época não tinha esse conhecimento que o sistema vascular era toda uma constância, porque era todo encanado dentro de um coração, né, de um modelo animal. Então a complacência ele não conseguia medir, a complacência era fixa, porque era toda tubulação fixa, entendeu? E a gente sabe hoje na anestesia, né, na terapia intensiva, que o estado de complacência do nosso paciente é muito variável, então acaba que não se mede mais pressão venosa central hoje em dia. Mas do jeito que a pressão arterial tem curvas, a pressão venosa central também tem. Tá bom? Só para mostrar para vocês. Agora, beleza. Vamos para aqui para acho que é uma parte mais importante. Bom, uma outra situação que é muito importante, quando vocês pegarem pacientes com insuficiência respiratória, isso eu falo do Covid, porque eu trabalhei no contexto de vagas aí, por um ano, na primeira e na segunda onda, era muito importante a gente ter ideia da necessidade de oxigênio que o meu paciente estava recebendo. Tá bom? É muito importante. Por quê? Normalmente a gente respira quantos por cento de oxigênio aqui na sala? 21. Se o meu paciente estava precisando de doses maiores de oxigênio, por quê? Porque ele tinha mais lesão pulmonar. Não é isso? Eu sempre gosto de dizer isso. Tem pacientes que no ambulatório de cirurgia torácica, ou às vezes sequelado de tuberculose, que mesmo com quase um pulmão todo condenado, ele satura acima de 95%. Ou seja, nós temos uma reserva respiratória muito grande. Tá? Nossa reserva fisiológica respiratória é muito grande. Então, no Covid, qual é a orientação? Está com o centro de casa, então sabe que está com Covid, já sabe, está dando positivo. Está no 6º ou 7º dia de evolução da doença. Então a saturação começou a cair para 94. Então era previamente isso. Qual era a orientação? Procurar um atendimento médico de emergência. Porque se você fosse antes, o pronto-socorro estava lotado. Não tinha vaga para ninguém. Então a gente queria evitar que pacientes que não estavam graves ficassem dentro do hospital bombando leite, diminuindo a possibilidade dos outros pacientes. Né, que isso aconteceu demais. Então, o mais grosseiro que possa parecer, e alguns condenaram isso, eles usaram a necessidade de oxigênio. Você faz isso no plantão para estratificar o teu paciente. Para dizer, esse paciente aqui, ó, ele está saturando 88% com um catéter de O2 com 5 litros.
Mas, se eu ponho uma máscara com reservatório e eu aumento o fluxo para 10 litros, não, ele volta a saturação e normaliza. O que eu quero dizer? Esse paciente está grave, mas de repente não está tão grave quanto aquele paciente que, apesar de eu ofertar para ele muito oxigênio, ele continuar saturando mal. Então, por que eu falo isso aqui? É para vocês aprenderem na sala de emergência a estratificar quem que vocês vão dar mais atenção. Então, se o teu paciente está saturando mal e está com alto fluxo de oxigênio, cara, esse é o paciente que morre lá na sala de emergência. Tá bom? O Covid foi muito isso. Então, a monitorização da concentração esperada de oxigênio é obrigatório nos aparelhos de anestesia, tá? É obrigatório nos aparelhos de anestesia. A gente precisa saber quanto de oxigênio a gente está dando, para a gente não dar misturas com pouco oxigênio e causar óbito de vários pacientes, tá bom? Isso aconteceu na década de 80. Nada disso aqui foi criado porque a gente... vamos ser zelosos. Não, a desgraça aconteceu e isso foram técnicas escritas para evitar que a desgraça acontecesse. Na beneficência de São José do Rio Preto, na década de 80, o cara colocou um cilindro de CO2 no lugar de um cilindro de oxigênio na rede hospitalar. Aí todos os pacientes da UTI receberam CO2 no lugar de oxigênio. E no centro cirúrgico também. E aí morreu uns 6, até que as pessoas se deram conta que estava acontecendo. Bom? Ou então imagina no dia 14 de janeiro, faltou oxigênio no Getúlio Vargas, o que aconteceu? Todo mundo recebendo oxigênio em altas concentrações. Às 5 da manhã a diretoria liga, gente, o tanque de oxigênio não foi reabastecido aqui no Getúlio Vargas. Temos 32 pacientes entubados dentro do centro da UTI. Vai acabar o oxigênio. Aí você vê as pressões de oxigênio na rede caindo, os monitores e os ventiladores mecânicos todos apitando, acabando o oxigênio. E aí? O que a gente vai fazer agora? Não tem esse cilindro cheio. Dia 14 de janeiro. Aconteceu aqui na casa de vocês. Então, eu tenho que monitorizar quanto eu estou dando. E o oxímetro de pulso, o que ele é? É quanto de oxigênio o meu paciente está captando. Entendeu? Então eu sei que eu estou dando 30%, 40% no ventilador mecânico, na anestesia, e o meu paciente está saturando 100%. Beleza. Se ele começa a saturar 90%, alguma coisa está acontecendo. Eu sei quanto eu estou dando, eu sei quanto ele está absorvendo. A oximetria de pulso vai servir para isso. Porque ele faz uma avaliação indireta, totalmente não invasiva da tua troca gasosa. E foi isso que a gente fez no Covid, que eu expliquei para vocês. Ficou claro isso? Entenderam mesmo? Vou perguntar na prova. Então, como é que o oxímetro de pulso funciona? Ele joga 2 feixes de luz nessas faixas, então eu vou perguntar isso pelo amor de Deus, nem eu sei de cabeça. E o que ele emite esses dois feixes de luz. O que volta, e esses feixes de luz eles refletem o que? A presença de oxihemoglobina. Então, o que é a hemoglobina que está carregando oxigênio? E reparando a hemoglobina que não está ligada ao oxigênio. E baseado nisso, ele faz uma concentração, uma diferença simples, e ele diz, então, a taxa de saturação da oxihemoglobina no sangue. O sangue arterial é vermelho vivo, e o sangue venoso é mais escuro, é isso? Então, baseado nisso, a gente tem uma análise muito importante. E lembrar sempre que ele foi feito porque o nosso fluxo sanguíneo é pulsátil, baseado em cada contração do ventrículo, que é transmitido até a ponta do dedo, que é o oxímetro fino. Se o fluxo não está pulsátil, por N motivos, o aparelho para de funcionar. Tá bom? Então isso tem que entender, tá bom? Os pacientes graves. E uma outra coisa que a gente tem que entender também, se há uma doença relacionada à hemoglobina, vai interferir no meu método também. Então vamos lembrar, eu assisti uma vez a aula do cara que coordenou o atendimento da Botkiss. Me lembra que aconteceu, vocês são mais jovens? Me lembra o que aconteceu na Botkiss? Pegou fogo. O que aconteceu lá? Pegou fogo. Pegou Gente, fogo, todo mundo ficou preso lá dentro. as pessoas
respiraram aquele caixa de uva para passar som, pegou fogo, aquilo soltou o que? Monóxido de carbono, as pessoas respiraram aquele gás, não tiveram queimaduras físicas, mas os taxistas pegaram esses pacientes que estavam passando mal para levar para o hospital ficava 3, 4 minutos de distância, ou seja, era bem perto, e era de madrugada, não tinha trânsito. Ele levava ali, botava 5, 6 pessoas dentro do carro, quando ele chegava dentro da porta do hospital, os 5 estavam mortos. Por quê? Porque encheu o pulmão de monóxido de carbono, o monóxido de carbono se conectou, a hemoglobina fez uma reação de carboxihemoglobina, que é de alta afinidade, e o paciente morreu de hipóxia, porque a hemoglobina foi impossibilitada de transportar oxigênio. Isso aconteceu na boate Kiss. Bom, então assim, todos esses exemplos práticos eu boto na cabeça de vocês vão viver alguma coisa assim, na vida de vocês também. Meta-hemoglobinemia, pacientes que possuem nitrite por muito tempo, vão formar também essa alteração da hemoglobina, carboxihemoglobina, que é o mais comum, né? E é engraçado, a carboxihemoglobina ela também é vermelho vivo, igual a oxihemoglobina. O oxímetro lê que a saturação está 90%. Mas quando ele bate esse valor de 90% físico, é que significa que 70% da hemoglobina que está no sangue já está ligada ao monóxido de carbono, ou seja, só tem 30% funcionante. E aí ele lê no aparelho porque 90%. Pô, ninguém morre de 90% de oxigênio, 90% de saturação. E aí nessa hora o cara tem que alertar, não, pelo incêndio, fator de risco, inalou uma grande quantidade de fumaça, e aí vou dosar no laboratório de fazer uma gasometria que ele vai me dizer a carboxihemoglobina do meu paciente. Entendeu? Beleza. Capnografia. Capnografia foi um monitor que veio. Nesse caso, qual vai ser a utilidade da gente fazer a autoscopia, essa avaliação, fazer a gasometria para ver até onde? Pois é, vamos lá. Uma boa pergunta. O oxímetro ele vai medir a taxa de saturação da hemoglobina, tá bom? A gasometria ela vai te dizer a quantidade de oxigênio dissolvido no plasma, certo? Bom, quando a gente vai, isso aí eu adoro essa parte. A gente vai na aula de choque eu explico. Quando a gente vai olhar a oferta tecidual de oxigênio, tem o conteúdo arterial de oxigênio, que é a hemoglobina. O que acontece? A hemoglobina ela é uma molécula que ela não é lipossolúvel. Então ela precisa, para ser transportada para todos os tecidos, de um carregador, que é a hemoglobina. O CO2 não, o CO2 é lipossolúvel. Ele vai dissolvido no plasma com muita eficiência. Entendeu? Então o CO2 ele não precisa de carregador, a hemoglobina precisa. Isso quer dizer que a PaO2 ela reflete a quantidade de oxigênio dissolvido no plasma, mas ele é muito incipiente. Ele é insignificativo, porque o oxigênio precisa de um carregador. Ele é muito insolúvel no sangue. Então a PO2 ele vai olhar a esse O2 que está dissolvido no plasma. Entendeu? Mas ele não é capaz, aquela quantidade é muito pequena, porque a solubilidade do oxigênio é tão baixa, que não resolve nem 5% da taxa metabólica do corpo. Mas ele é um marcador de troca gasosa. Entendeu? Ele é um marcador de troca gasosa. Então, assim, no Covid, a gente fazia aquele PO2 sobre FO2. Quanto é que está a PF do meu paciente hoje? Está 100, 200, 300? Né? A gente fazia essa avaliação como uma marcação de função pulmonar. Como é que está a troca gasosa do meu doente? Então, você pode fazer isso dentro da UTI, mas sabendo que é apenas um marcador. Entendeu? O oxigênio, mais uma vez eu falo, que é dissolvido no plasma, ele é incipiente, é insignificante. Por isso que a gente precisa da hemoglobina. Tá bom? Bom, a capnografia, o que acontecia no passado, depois que a gente desenvolveu os anestésicos e tudo, as cirurgias aumentaram, a maioria das anestesias realizadas eram anestesias gerais. Para fazer uma anestesia geral, eu preciso de um tubo orotraqueal. Por quê? A partir do momento que eu cedo o meu paciente, ele perde reflexo de náuseas e vômitos, ele pode broncoaspirar. Então a gente aprendeu que a gente tinha que entubar os pacientes, não é isso? Então o capnógrafo ele foi desenvolvido, e talvez seja um dos monitores mais importantes da anestesia que eu uso hoje, nessas cirurgias de menor complexidade,
equacionar. Não, foi muito bem, vocês corretamente na traqueia. Por quê? Só vai ter eliminação de CO2 se o meu tubo estiver pegando a amostra de oxigênio que está dentro da traqueia, não é isso? Dentro do esôfago, que é um risco para o corpo, não vai ter troca gasosa no estômago. Então não vai ter eliminação de CO2. Então ele foi desenvolvido para confirmar que o tubo está bem posicionado. Tá bom? E só para vocês verem mais uma vez, como eu gosto de botar exemplo, a Clara Nunes, alguém gosta de MPB? Clara Nunes, ela morreu numa cirurgia de varize em São Paulo, porque ela foi fazer uma cirurgia, ela ia fazer geral para a varize da década de 80. Entubaram ela no esôfago, o anestesista não detectou, fui tomar um café, não tinha Instagram, voltou, ela tinha estado parada cardíaca. Então os monitores foram evoluindo para, mais uma vez, suplantar essas deficiências que nós temos. Então ele foi feito para confirmar o posicionamento adequado do orotraqueal. E qual é o CO2 normal, Fábio? Mas quando você faz esse uso do aparelho inadequado, tem como você ajustar quando está no esôfago, quando está, porque eu lembro, teoricamente, a ausculta ela tem um papel confirmatório, assim, mas não é tão sensível. Com certeza, você tem razão, mas diante da dinâmica de um assento cirúrgico, quanto menos coisas eu passo, por que o monitor é importante? Porque quanto menos coisas eu fico tarefeiro, mais tempo eu tenho de tomar conduta. Então, se eu tenho um monitor que detecta isso automático, olha, não teve capnografia, vocês não estão entubados, fica uma coisa visual e rápida, mais rápido eu faço o diagnóstico, mais rápido eu faço uma conduta para reverter aquele problema. Vocês vão ver, gente, às vezes, na emergência, você está com um nível de adrenalina tão grande, é tão estressante, que até as decisões mais simples ficam difíceis. Porque você está num pico de estresse, querendo acertar, que as coisas simples se tornam difíceis. Então, por exemplo, vocês vão, quem é da minha turma prática vai me dar aula do ACLS. O percentual absurdo do ACLS ele fala: checar o pulso, no máximo, pelo menor tempo possível. Porque às vezes no aparato, tu põe o teu dedo lá, será que tem pulso? Ou é o meu dedo? É pulso mesmo? Entendeu? Até o simples fica difícil, porque você está estressado. Então, o monitor serve para isso, tá bom? Claro, existem ferramentas que poderiam substituir o CO2, o capnógrafo com certeza. Mas, gente, não é tão incomum. Nós tivemos há 4 meses atrás uma paciente aqui de 41 anos que foi fazer uma septoplastia de Getúlio Vargas, via aérea, muito difícil. O colega da anestesia não conseguiu entubar, entendeu? E entubou o esôfago, achou que tinha entubado, não detectou, a paciente teve uma parada cardíaca. 3 anestesistas foram ajudá-lo, não detectaram prontamente que não estava entubado o paciente. A paciente teve uma sequela neurológica grave, está em coma vigil, internado no hospital até hoje. Entendeu? Então, assim, eu não posso dizer que foi uma fatalidade, com certeza, porque ninguém quis errar, nem isso. Mas mesmo o simples, às vezes, se torna uma questão. Quanto mais ferramentas nós temos dentro da nossa gama que vão dar segurança para os procedimentos, melhor para a gente, menor a taxa de erro. E, gente, isso é uma coisa complexa de dizer, mas a cada acerto que você tiver, você está próximo do teu próximo erro. Mais próximo você está do erro. Porque é estatístico, né? A taxa de complicação de uma cirurgia é 10%. Se tu fizer 10, uma tem risco de ter essa complicação. Então imagina, né? Essa cultura da gente abominar o erro é meio terrível, né? Mas assim, a cultura, mas a gente tenta minimizar o máximo possível. Né? Vocês querem saber o que aconteceu com o médico de Teresina? Agora surgiu um pediatra? Eu acho que eu sou. Surgiu um pediátrico bem formado, titulado, especialista, membro da Sociedade Nacional de Cirurgia Pediátrica, pegou e levou uma criança de 8 anos que era renal crônica dialítica, levou dentro do centro cirúrgico, o anestesista monitorizou, sedou a criança, deixou a anestesia geral, ele foi fazer um cateter central para o paciente. Ele funcionou lá, teve uma complicação grave. Claro, a criança de 8 anos que é renal crônica dialítica já não é uma criança saudável, né? Já é uma criança submetida
submetido a vários problemas de saúde. Ele chegou, passou por ultrassom guiado, posicionou o cateter corretamente, teve uma complicação de sangramento, sangrou, virou uma catástrofe e a criança morreu. É erro médico? Não. Uma complicação. É um evento adverso. Só que o delegado colocou ele como homicídio culposo. Entendeu? O cara não aguentou a pressão. Um jornalista safado, querendo vender jornal, descobriu o caso, botou na capa do jornal, uma cidade pequena. O médico tentou suicídio no dia seguinte. Cometeu suicídio. Faleceu. Então, é foda a gente trabalhar com erro, é um negócio muito difícil, cara. É muito difícil. Ser médico é meio pânico, muito pesado. E a gente na anestesia tem um peso muito grande, porque quando o cara chega morrendo no João Lúcio, tomou 5 tiros no tórax, vai fazer o teu melhor. Mas ele já chega com uma lesão grave. E se ele morre, poxa, chegou muito grave, fiz o meu melhor, não deu certo. Agora o paciente que chega andando, eu estou ouvindo, foi tirar minha vesícula. E inflama um pouco, dói um pouco, e esse cara não volta para casa. Tá entendendo? É muita responsabilidade. Por isso que o anestesista gosta de ganchar a cirurgia. Entendeu? Mas assim, voltando. Então, a monitorização é também um papel fundamental para te prevenir que você erre. Então, quanto melhor a tua ferramenta, quanto mais segura ela for, quanto mais fácil ela for, melhor. Então, a capnografia normal de um paciente na gasometria é 40 milímetros de mercúrio, não é isso? E talvez eu adoro a capnografia. Por quê? Tem um marcador indireto da educação. Alguém consegue me explicar isso? Por que o marcador, o CO2 exalado, é um marcador indireto da educação? Porque só vai ter troca gasosa se o meu coração levar o sangue venoso dentro do meu alvéolo. Entendeu? Então, o capnógrafo foi desenvolvido para isso, para detectar que o paciente está realmente entubado. Só que, mais importante do que isso, se eu tenho capnografia positiva, meu paciente está numa boa contração ventricular. Isso é tão importante que no ACLS de 2020 ele colocou que sempre que o paciente estiver entubado, confirmar o tubo com capnografia e de preferência o que tenha o gráfico, porque ele é um marcador indireto da tua massagem cardíaca. Se a tua massagem não estiver resultando numa capnografia de pelo menos 10 milímetros de mercúrio, o cara ele fala, melhora a tua massagem. A tua massagem não vai salvar de dentro. Então hoje, na parada cardíaca, ela é uma ferramenta fundamental para avaliar como é que está a qualidade da tua reanimação cardiopulmonar. Tá bom? E ela é um marcador também tão importante numa parada cardíaca. Olha, de repente o que aconteceu? Dia 9 de julho de 2009, eu era R1. Eu era de outro serviço, eu mudei de residência, fui chamar um hospital melhor, São José do Rio Preto. Tinha 2 meses de residência, né? Então, tinha uns 4 meses. Mas era R1, eu não sabia nada. Eu me lembro como se fosse hoje. 8 horas da noite, meu R3 me chama, Gabriel, fica aqui na minha sala, que eu quero jantar. A gente jantava dentro do centro cirúrgico, né? Tinha uma copinha lá, eu falei, não, beleza. Eu acabei aqui e tal, já estou indo aí. Eu fui lá, sentei. Uma paciente de 37 anos estava fazendo uma nefrolitotomia, tinha um cálculo do coralifórmio, com aquela derrube ventral através da função renal posterior. E aí, não sei se você já viu essa cirurgia, o cara entra com uma câmera dentro do cálice renal e começa a quebrar com o balístico o cálculo coraliforme, né? Então ele está vendo apenas o que está acontecendo dentro ali da loja, né? do sistema calicial, né? Quebrando uma pedra lá. E eu tô lá e tal, um ego como todo R1, né? Olhando assim. Aí o
oxímetro vai a zero, meu elétrico vai a zero, meu capnómetro vai a zero. O que eu fiz? Falei, porra, esse monitor deu bem. Na verdade, não. Meu paciente teve uma parada cardíaca. E Deus foi muito bom comigo, meu chefe entrou na hora. Ele disse, fudeu. E agora? E o urologista estava operando dentro do cálice renal e não estava vendo o que estava acontecendo. Batendo lá e quebrando o cálculo da parte. Quando ele tira o nefroscópio, começa a vir o sangue. Que ele tinha perfurado a veia renal e tinha chegado dentro do sistema cardiaco. Então ele não estava vendo o sangue que estava dentro da cavidade. E aí a paciente teve uma parada cardíaca. Em decúbito ventral. Vira a paciente, começa a reanimação, pega uma veia e sai bem. Veja. Olha só, o meu profundo desconhecimento sobre monitorização não era Daniel Sá. E meu anjo da guarda chamou meu chefe para estar do lado da sala, graças a Deus. Mas chegou e fez uma detecção precoce. A gente reanimou o paciente, sobreviveu, ficou bem, foi para casa depois. Entendeu? Então a importância da monitorização e as consequências de a gente não saber o monitor que a gente está usando, como é que funciona. Então a capnografia ela é fundamental. Esse caso, ele foi no caso, definiu que não era o monitor. Não é o quê? Não era o monitor o problema. Qual foi o outro? Desculpa, como é que é? Qual foi o outro sinal? Porque são três métodos diferentes, que é o mesmo monitor. O eletro foi a zero, o oxímetro de pulso foi a zero e o capnógrafo foi a zero. Apesar de ser o mesmo monitor, ou ele dá um pane elétrico e apaga de uma vez, mas é um pane elétrico, mas todos eles fizeram uma marcação zero. E eles estão medindo coisas totalmente diferentes. E a gente sabe disso, hoje eu sei que isso existe. Na época eu não tinha esse conhecimento, mas eles estavam medindo coisas diferentes e todos eles zeraram e a gente detectou uma parada cardíaca no intraoperatório. E aí resolvemos, graças a Deus. Mas assim, por quê? É isso que eu estou falando, a importância de conhecer o monitor. Naquele momento eu não conhecia. E agora eu conheço mais. Então, aqui no Zerou foram três métodos totalmente diferentes que eu expliquei para vocês. Eles me disseram uma coisa e eu não sabia ler aquilo que ele estava me dizendo. Beleza. Questão da minha prova. Essa é a curva de capnografia no monitor. Onde é a fase inspiratória? Acho que é aí. Aí veio. Essa é a capnografia CD é capnografia MEC CO2. Só tem CO2 na fase. Na inspiração ou na expiração? Hã? Então, onde é a inspiração? Bota a matéria do A, B? Acho que é CD, porque é realmente isso. Hã? A, B? Matéria? Em 2. Qual o segmento? Inspiração. A, B? É D? Por quê? Porque ele vai a zero. Estava marcando o CO2 e ele vai a zero. Então, e o que é a B, então, já que tu sabe? É porque existe o ar que não tem troca gasosa, que é o ar que está no espaço morto, na traqueia, nos brônquios. Para que o CO2 começar a sair, esse ar tem que sair primeiro. E quando ele começa a sair, está marcando zero. Aí começa a ventilação alveolar, começa em B e C, culmina em D, aí o paciente respira. Inspira, na verdade, né? Aí o CO2 cai a zero. Entendeu? Então aqui é a inspiração, na verdade, é a expiração do espaço morto, onde não tem troca gasosa. Onde começa a troca gasosa? Na bronquíolo. Bronquíolo respiratório. Bronquíolo respiratório, onde começa a ter troca gasosa. Então esse ar que tem CO2, que tem troca gasosa, começa a sair aqui, ó, de B para C. Aqui é o ar da traqueia, do espaço morto. E aqui então é a inspiração. Peraí, A e B são o A quê? e B é o ar que está saindo da traqueia, dos brônquios. Lá não tem troca gasosa, então não vai ter CO2 saindo. Esse espaço a gente fala na pneumologia de espaço morto, que não tem troca, não é isso? Ventila, mas não perfunde, não é isso? É o espaço morto.
obstáculos alveolares, a ventilação alveolar. Começa a sair CO2. Até o máximo aqui, ó. É o D. É daqui que tem aquele número, assim, que aparece no número. Começa a sair CO2. Não. Aqui começa CO2 em B e C. Começa a entrar CO2. Não. Sair do sistema. Né? Ele começa a expirar e o capnógrafo vai detectar, não é isso? No tubo. Vai saindo CO2, saindo CO2, CO2. O paciente vai inspirar. Muda o fluxo de ar. De repente está entrando ar sem CO2. Tem que fazer um monitor, marca 0. Então isso aqui é inspiração. Qual nível do capnógrafo é? Qual nível? Não, é qual nível da arte? O capnógrafo fica no tubo. Tubo orotraqueal. É só a Então, entendeu? Você coloca ele no tubo, na ponta do tubo. Então o ar vai sair ali, vai passar por ali. É, exatamente. Tudo que sair do tubo ele vai sair, ele vai detectar. E só vai ter troca gasosa se o paciente tiver função cardíaca boa. Tá bom? Então cirurgias muito grandes, que de repente tem uma queda abrupta de capnografia, talvez seja o primeiro sinal de tromboembolismo pulmonar. Isso acontece com ortopedia. Tá bom? A expiração é de ar para dentro. A expiração inteira é de ar para dentro. Expiração de ar para dentro. Tá bom? Vou ter que me esforçar para fazer uma pergunta diferente agora. Não, foi só. Só para você ver como que aparece no monitor para mim. O eletro, o oximetria de pulso com a curva da oximetria de pulso e a capnografia. A fração inspirada e expirada de oxigênio. Tá vendo? Aí a gente divide os segmentos. Tá bom? Mais ou menos assim que aparece no meu monitor. Professor, quando tem alteração, como é que fica essa curva? Ela Aí tem zera? várias maneiras. Quando você está parado, está zerado, não tem curva nenhuma. Tá bom? Durante a reanimação cardiopulmonar, ela tende a melhorar, porque de alguma maneira aquela massagem cardíaca que você está fazendo está levando, está resultando no débito cardíaco. Tá bom? Então que o ACLS nunca fala para vocês quando é que a gente vai parar de reanimar um paciente, né? Não sei se alguém já leu, teve a oportunidade de ler, mas no ACLS 2020 ele disse assim: se em 20 minutos de massagem cardíaca em nenhum momento tu conseguiste uma capnografia no mínimo de 10 durante a massagem, pode parar, porque a chance desse paciente voltar é 0. Entendeu? Porque em nenhum momento durante 20 minutos a tua massagem cardíaca foi efetiva. Às vezes o paciente estava muito grave, às vezes o paciente estava parado há muito tempo, e por aí vai. Aí é o único momento que o CLS fala: agora você está liberado e pode desistir. Mas no caso, só por curiosidade, a curva ela pode ficar de diferentes formas que te chama a atenção? De várias formas. Um paciente que está muito seletiva, ou o paciente está com broncoespasmo, ele faz uma mudança da forma da curva. Não acontece, não quer muito específico, mas assim, existe essa alteração. Às vezes, uma outra maneira que hipertenia maligna também aumenta o valor de CO2 muito alto, faz metabolismo celular. Importante. Bom, uma outra coisa que a gente tem que monitorizar no intraoperatório é a temperatura do meu paciente. Vocês não têm noção como é fácil causar hipotermia nos nossos pacientes. Quando a gente tem uma cirurgia que você vai passar 3 soros com 1,5 litro e deixa ela pendurado no sistema lá, pegando o ar-condicionado em cima, tu está infundindo 1,5 litro de soro a 16 graus, 18 graus de temperatura. E depois tu vai medir a temperatura do teu paciente na enfermaria, ele chega a 32 graus. Tu não sabe o que você está paciente vai ficar conversando. Então, é muito fácil para o meu paciente, na hora da cirurgia, perder temperatura. O cirurgião não quer suar. Então ele fala assim: liga esse ar-condicionado no topo. Né? Ele está com 2 capotes, né? E aí está cheio de luva, máscara, roubo, e ele não quer passar calor. Então ele fala: bota o ar-condicionado no máximo.
aí a cirurgia tem muita exposição, você é um anestesista que não se atentou e passou soro sem estar aquecido. Quando tu olha, o paciente está com 33 graus, 34 graus de temperatura. E é claro que isso vai ter consequências metabólicas para o teu paciente. Hipotermia está associada à infecção no pós-operatório, infarto agudo no pós-operatório, aumento do trabalho miocárdico, porque o paciente começa a tremer numa tentativa de fazer contração muscular e voltar a se aquecer. Isso aumenta o gasto, aumenta a demanda metabólica e faz com que o nosso paciente tenha mais risco de infarto agudo do miocárdio. Então, a monitorização da temperatura é muito importante no ambiente cirúrgico. Na sala de emergência, o cara acaba monitorizando porque às vezes o paciente vem febril, né? Ou de repente ele está parado por hipotermia, alguma coisa assim. Não é o comum, tá bom? Então, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o trabalho miocárdico. Outra coisa, o que a hipotermia faz com a coagulação? Lembrando que a maioria dos fatores de coagulação tem atividade metabólica, né? E a hipotermia vai diminuir a atividade metabólica. Então, tem uma agressão cirúrgica, o paciente começa a sangrar, de repente ele está com a temperatura de 32, 33 graus, aí tu quer que ele pare de sangrar. Mas aí os fatores de coagulação estão todos inativados por causa da hipotermia. E aí a gente fala que é a tríade da morte, não é isso? E aí a coagulabilidade predomina. É isso, gente. Mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Aproveita a disciplina não é difícil, ela é tranquila. A avaliação de vocês é baseada na presença. Ninguém quer reprovar vocês estão tudo com a entrada internada, estão conscientes. Vocês reprovam a anestesia, isso aconteceu no semestre passado. Pelo amor de Deus, não reprovem, que vai atrasar a vida de vocês para de besteira. Só peço que vocês sejam assíduos e participem das aulas, isso é muito importante. Para a gente ter boas discussões, entendeu? E aproveitar isso da melhor maneira possível. Obrigada.